Oi gente, tudo bem? Eu sou a Rebeca, eu sou apresentadora do Exprotalks e hoje a gente veio falar um pouco com vocês sobre o consumismo e como ele afeta a nossa vida. Oi gente, eu sou a Clarissa, eu sou do Departamento de Sociedade e eu vou apresentar sobre o tema consumismo, eu e a Yasmin. A gente vai falar sobre, dentro do consumismo, sobre a parte financeira, social e sobre a obsolescência financeira dentro disso. O consumismo, então, ele acontece quando a gente compra mais do que a gente precisa. Esse comportamento pode parecer comum, só que ele traz impactos maiores na nossa vida. Dentro dessa questão, eu vou usar o meu caso. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a comprar, por exemplo, uma marca de shampoo mais cara ou um óleo de cabelo mais caro que eu não comprava quando eu não trabalhava. Só que isso, depois que eu comecei a trabalhar, começou a virar um padrão. Só que esse é o problema, quando a gente se acostuma com um padrão, a gente acha que a gente precisa daquilo, sendo que não necessariamente a gente precisa daquilo. Só que esse padrão, ele depende da sua renda, no caso da minha renda. Então, se, por exemplo, amanhã ou depois eu parar de trabalhar, eu não vou conseguir sustentar esse padrão sozinha. E isso pode gerar ansiedade, pode gerar frustração, porque era uma coisa que passou a ser padrão, passou a ser uma coisa que eu consumia, tipo assim, normalmente. Então, dentro disso, a gente entra na questão mais importante, que é a questão social. Que, por exemplo, enquanto isso para mim virou um padrão, para outras pessoas é totalmente inacessível isso dentro da condição. Então, esse luxo pequeno, que para mim começou a virar padrão, para eles, tipo, é algo fora da realidade. Então, o consumismo passa a ser fora dessa questão só de comprar, e sim sobre esse hábito que a gente cria quando a gente começa a ter condição para algo e acha que vira um padrão, e quando a gente perde essa renda, a gente não consegue sustentar. E nessa questão das pessoas que nem conseguem ter esse luxo pequeno quando começa a trabalhar, porque tem outras prioridades que realmente são necessidades. Então aí que a gente começa a se questionar, tipo, eu realmente precisava disso ou era só um luxo que eu tava acostumada a ter, que amanhã ou depois, se eu parar de trabalhar, a minha renda não vai conseguir sustentar esse luxo. Então o consumismo vai além dessa questão de compras e tudo, tem toda a questão financeira, social e essa questão de ansiedade, de a pessoa ficar se sentindo mal por ela não conseguir entrar em um padrão, que ela tá vendo alguma coisa super na moda, ela não poder comprar. Tem todas essas questões mais sérias dentro do consumismo. O que é marketing de consumo? O marketing de consumo é o tipo de marketing que mais transformou as estratégias digitais das empresas. Estima-se que esse tipo de estratégia representa 65% do orçamento de marketing e é focado em influenciar o comportamento de compras ao conectar produtos à necessidade, desejo à emoção e transformando o consumo em experiência. As principais estratégias utilizadas são os apelos emocionais, a identificação e a repetição. Muitas famílias enfrentam condições precárias de moradia, mas ainda assim priorizam compra de televisores e celulares de última geração. Muitas vezes utilizam até mesmo o orçamento de programas do governo, como Bolsa Família, para seguir as tendências do mercado ditado pela mídia. Lamentavelmente, essa distorção de valores entra em uma sociedade guiada por vitrines digitais, onde a publicidade e os algoritmos ditam desejo e moldam os comportamentos. Oi pessoal, eu sou a Luana, faço parte do Departamento de Humanidades dentro do Exprotalks e vou comentar sobre o estilo de vida e como ele se relaciona com o consumismo. Os dois estão principalmente interligados devido às subculturas que são criadas pelas sociedades, com o intuito de criar uma identidade e uma autenticidade única. E com o avanço da internet, tornou-se muito mais acessível o acesso a essas subculturas que hoje em dia são chamadas de aesthetic ou estética em português. Na contemporaneidade, desde o café que você toma até o smartphone que você utiliza, tudo isso tornou-se uma forma de alcançar um sucesso público, onde pode acabar contradizendo com a ideia inicial das subculturas que eram criadas como uma forma de protesto e resistência cultural. No entanto, o sistema econômico acabou criando uma forma de mercantilizar essa rebeldia, tornando o que a gente pode conhecer hoje como padronização, onde o que era marginalizado e não era reconhecido acaba se tornando uma estética onde qualquer um pode comprar sem a necessidade de aderir às suas ideias.
Um exemplo de estilo maximalista é o Decora Aqui, que foi criado no Japão nos anos 90, em Harajuku. E é um estilo que carrega muita personalidade devido ao seu excesso de acessórios e cores também, que fazem toda a parte do look, e não só das roupas, mas também do ambiente em que se convive, como por exemplo o seu quarto. E esse estilo Decora Aqui, ele não tem como você aderi-lo sem comprar objetos, pois ele realmente está relacionado justamente ao excesso de coisas que você utiliza. Quanto mais você usa, mais dentro da estética você se encontra. Já um exemplo de estilo minimalista, ou seja, que não busca excesso, justamente o contrário do maximalismo, é o estilo Clean Girl, onde na teoria você deve sempre ter uma aparência limpa e muito bem cuidada. Porém, na prática, se você analisa, também está muito relacionada com o consumismo, pois para se ter uma pele limpa e muito bem aparente, você precisa ter um skincare, e justamente esses influencers que utilizam dessa estética acabam vendendo muito uma imagem onde o skincare é totalmente necessário, e acaba que os produtos que você precisa utilizar para colocar essa estética em prática acabam se tornando um pouco menos acessível, porque nós conseguimos ver hoje em dia que muitos produtos para pele são justamente caros. E não só isso também, é uma estética que está relacionada com procedimentos estéticos. Por último, eu trouxe outro exemplo, que são as Cacareco Girls, que, como o nome mesmo já diz, são meninas, e não só meninas, mas meninos também, que gostam de cacarecos, ou seja, coisas que não são necessariamente precisas para a vida de um ser humano, mas que carregam um apego emocional. Então tudo isso, no final das contas, acaba se tornando uma bagunça planejada. É uma bagunça que precisa ser bonita, precisa ser interessante. Então tudo isso acaba levando o consumo de, como por exemplo, prateleiras, ganchos, livros, cristais e até mesmo miniaturas de coisas que representam uma certa fofura e que representam essa pessoa de alguma forma, como eu falei anteriormente, que carregam um apego emocional. Contudo, nós conseguimos compreender que o maior desafio da era digital é justamente compreender onde que termina a nossa própria autenticidade e onde que começa a influência do algoritmo dentro de nossas vidas sobre quem desejamos ser. Oi, gente, e esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, curtam e compartilhem com todos os amigos.